Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Eu sou Juliana Dariva e te faço companhia neste sábado. A partir de agora você vai ficar atualizado nos principais assuntos que estiveram em destaque nesta semana, com análises de especialistas convidados pela nossa equipe de jornalistas. E eu abro essa edição falando sobre um assunto que mexe com o seu bolso: os planos de saúde que estão ficando cada vez mais caros. No ano passado, em alguns casos, o reajuste ultrapassou os 20%. Essa correção ficou muito acima do que foi apontado pelo IPCA. E, infelizmente, a tendência de alta vai continuar neste ano. No início da semana, fomos surpreendidos com a notícia de que os planos de saúde empresariais vão sofrer um novo reajuste, afetando cerca de 45 milhões de pessoas. Além das preocupações comuns de início de ano, com uma lista enorme de contas para pagar, os trabalhadores brasileiros já ficam de olho também no aumento dos planos de saúde, que muitas vezes extrapolam o orçamento. E a preocupação não é para menos. No ano passado, os planos coletivos tiveram alta de até 25%. Já os planos individuais, que têm o reajuste regulado pela ANS, subiram 9,63%. Para este ano, os aumentos devem ser semelhantes aos do ano passado. Os planos coletivos, que representam cerca de 80% do setor, devem chegar a um reajuste médio de 25%. Um reajuste desse patamar pode até levar a empresa a cancelar ou mudar o plano do segurado por outro com cobertura limitada. De acordo com especialistas, essa correção feita pelos convênios dos planos coletivos por adesão ou corporativos nos últimos meses ficou muito acima do apontado pelo IPCA para o setor. A justificativa das empresas é de que o reajuste é reflexo do aumento dos custos médicos hospitalares e prejuízo bilionário do setor nos últimos anos. A Agência Nacional de Saúde Suplementar define as regras para a prestação de serviço das operadoras, mas não limita o reajuste dos planos coletivos, estabelece um teto para os planos individuais contratados diretamente pelas pessoas. A preocupação com os preços dos planos de saúde tem levado muita gente a fazer portabilidade. De acordo com a Agência Nacional de Saúde, só no ano passado 378 mil pessoas entraram no site da agência em busca de informações para trocar de plano. Ao informar o motivo, 40% das pessoas disseram que buscavam um plano mais barato. Já as reclamações relacionadas à portabilidade de carências aumentaram 44% em 2023, na comparação com o ano anterior. O Procon de São Paulo faz um alerta. Mesmo que os planos coletivos não sejam regulados pela ANS, eles devem obedecer o Código de Defesa do Consumidor na hora de reajustar os valores. Qualquer tipo de reajuste que é fixado, eles têm que responder os ditames do Código de Defesa do Consumidor, que é informar o consumidor e comprovar a necessidade daquele percentual aplicado. Quando o consumidor entende que o reajuste está muito acima do índice inflacionário, as empresas têm que apresentar para os consumidores essa descrição, esse planilhamento, essa justificativa objetiva da aplicação desse reajuste. E principalmente de que houve toda a tentativa de negociação possível da operadora com seus parceiros comerciais para fixar, para tentar melhorar esse reajuste que é aplicado nesse momento. O órgão ressalta que o reajuste, muitas vezes considerado abusivo, pode ser discutido judicialmente. Apesar de não haver aí a fiscalização da ANS, a fixação do percentual, os planos coletivos eles têm que responder à Lei 9656 nesse aspecto, né, da regularidade da comprovação do reajuste, da necessidade, né, atuarial da composição naquele percentual que está sendo aplicado, e também ao Código de Defesa do Consumidor. Então, quando não tem nenhum esclarecimento, nenhum detalhamento, o primeiro passo é procurar a empresa para buscar esse esclarecimento. Verificar se o contrato é claro de como esse reajuste vai ser composto e apresentado anualmente, ou seja, por sinistralidade. E não havendo essa informação contratual,
ou até mesmo essa resposta junto com uma reclamação da ouvidoria do consumidor junto à operadora, procurar registrar essa reclamação nos órgãos de proteção e defesa do consumidor para tentar obter essa informação e, se não conseguir resolver amigavelmente nessa esfera administrativa, que são os PROCONs, aí sim o consumidor pode acionar o Poder Judiciário. E agora a gente continua falando sobre economia, vamos abordar outro assunto que já está pesando no bolso dos brasileiros: o aumento da gasolina, diesel e do gás de cozinha, que entrou em vigor na última quinta-feira. O motivo é o aumento do ICMS, o imposto estadual, que subiu de 18% para 20%. Os estados aprovaram as novas alíquotas em outubro do ano passado. Para abordar esse e outros assuntos, nós convidamos o PhD em Educação Financeira, Reinaldo Domingues, que é presidente da ABFIM. Seja muito bem-vindo, Reinaldo. Boa tarde. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos vocês que estão aqui conosco ao vivo. É um prazer estar aqui servindo essa casa. Reinaldo, eu queria uma análise sua para explicar para a dona de casa se esse aumento dos combustíveis pode refletir nos preços dos alimentos, já que o imposto sobre o diesel, o principal combustível dos caminhões, também subiu, um acréscimo de 12 centavos por litro. Isso pode impactar no custo do frete e afetar o preço dos produtos de forma geral? Diretamente no orçamento financeiro da família. Você que está usando tanto o gás ou até mesmo seus combustíveis que você usa em todos os seus recursos, veículos, por exemplo, nós estamos aí com uma cadeia de aumentos sucessivos por parte desse nosso governo, que na verdade não é o governo, mas é a situação econômica, que nós temos aí uma inflação que não é verdadeira. A inflação, os dissídios, falamos agora há pouco sobre os aumentos também da saúde. Ora, nós trabalhadores temos 4, 5% de dissídios de aumentos e nós estamos numa carga de tributação forte e os aumentos ultrapassam 20%. Então, qual seria, então, a verdadeira inflação da sua casa, da sua família? Certamente acima de 20% ao ano. Isso impacta diretamente no seu orçamento, deixando aí contas para pagar, somando aqueles 70 milhões de brasileiros inadimplentes que não conseguem mais honrar seus compromissos. Reinaldo, alguns especialistas acreditam que a regra de precificação de combustíveis imposta pelo governo, a Petrobras, descolada dos preços internacionais, já está causando seus primeiros problemas no caso do diesel. Qual sua opinião em relação a isso? É uma cadeia de custos que vão certamente chegar no bolso do trabalhador. Porque se os combustíveis, se os transportes, os fretes, que é um problema sério de logística no nosso país, nós temos o sistema rodoviário, que é o sistema de veículos, né, de caminhões, enquanto deveríamos ter um sistema ferroviário, que seria muito mais em conta. Mas isso nós não fizemos nos últimos 20, 30, 40 anos, o que leva à dor dentro desse orçamento financeiro e o bolso do cidadão cada vez mais afetado. E o poder aquisitivo caindo, né, de uma forma assim nunca imaginável. Ou seja, você não compra alguma coisa. 5 anos atrás, você comprava, fazia um supermercado, você comprava, né, vários alimentos. Hoje você faz no máximo com 20%. Então você leva menos 80% de aqueles produtos que você levava antes quando você estava lá comprando, fazendo suas compras no seu supermercado. Então afeta totalmente a vida e a vida financeira de cada cidadão, logicamente sua família juntos. E agora eu acho que todo mundo quer saber isso, né? Como absorver tantos aumentos de uma só vez e continuar com as contas em dia. Existe algum segredo para planejar o orçamento das famílias? É muito bom. Esse segredo é o seguinte, é fazer a lição de casa. É faxina financeira mesmo, a gente tem que sentar com a família, aí o envolvimento, Juliana, é a família. Eu preciso reunir com a família, apresentar, como nós estamos no começo do ano, é bom fazer um orçamento, entender o que nós queremos, o que pode ser um objeto de blindagem, os sonhos, os desejos, os propósitos que esta família tem. Então, convido você a fazer uma reunião familiar, sentar com as crianças, definir o que nós queremos para esse ano, ou seja, fazer com que nós tenhamos um agente motivador, que chamamos de sonhos, de desejos. O mais importante é não ser pagador de contas. E o que vem acontecendo com essa pressão, com essa alta de aumentos em todos os setores, saúde, transportes, alimentação,
nós temos aí um grande problema para resolver. Mas dentro da nossa casa nós também temos excesso de gastos em todos os sentidos, a energia, a água, em especial a alimentação. Por isso, podemos reduzir 20%, 30%, 40%, 50% em excessos, em desperdícios. Aí nós estamos contribuindo com a educação financeira da família e, com isso, fazer com que o que viemos fazer na Terra, realizar sonhos e propósitos. Reinaldo, muito obrigada pela explicação. Não saia daí que já já a gente repercute outro assunto muito importante. Mas antes, vamos a um giro de notícias que foram destaque nos principais portais nos últimos dias. Mais de 260 mil casos prováveis de dengue foram registrados no Brasil neste ano. Os números divulgados pelo Ministério da Saúde representam um aumento de quase 190% quando comparado ao mesmo período do ano passado. O uso de máscaras no município de Bom Jesus, no sul do estado de Goiás, voltou a ser obrigatório. A medida foi tomada devido a um aumento no número de casos de Covid na região. São mais de 110 casos ativos da doença. O decreto também determinou o distanciamento e o uso de álcool em gel. Mês de fevereiro começa com previsão de altas temperaturas acompanhadas de chuvas intensas. O Brasil continua sendo fortemente influenciado pelo fenômeno El Niño. Com ele, o calor fica ainda mais forte. A previsão é de que ao longo do mês comece a perder a força. O Brasil criou cerca de 1.400.000 empregos de carteira assinada no ano passado. O levantamento divulgado esta semana pelo Ministério do Trabalho levou em conta o número de contratações menos o número de demissões. Apesar de parecer muito, o resultado representa uma queda de quase 30% quando comparado a 2022. O piso salarial nacional de professores da educação básica foi reajustado em quase 4%. Desde 2008, o reajuste anual é obrigatório por lei. A partir de agora, o valor mínimo do salário definido pelo governo federal é de R$ 4.580. Mesmo com o avanço, o aumento ficou abaixo do acumulado da inflação do país no ano passado. E voltando a falar sobre economia, olha só, o governo fechou o ano passado com o segundo maior rombo nas contas públicas já registrado na série histórica iniciada em 1997. Os dados foram divulgados pelo Tesouro Nacional. Se as contas públicas fossem como o orçamento da nossa casa, o governo teria entrado no cheque especial. O déficit no ano passado foi de mais de 230 bilhões de reais, o equivalente a 2,1% do PIB. É o segundo pior resultado da história, atrás apenas dos mais de 700 bilhões de 2020, quando o Brasil ficou com a economia parada na pandemia e diante do pagamento do auxílio emergencial. O desempenho negativo de 2023 foi puxado pelo pagamento de quase 93 bilhões de reais em precatórios, que são dívidas judiciais sem a possibilidade de recorrer. Uma emenda constitucional autorizava a equipe econômica a adiar ou parcelar esses débitos. Como o valor estava crescendo sem parar, a decisão foi abrir o cofre. Descontando o valor pago aos precatórios, a dívida ficaria em 138 bilhões de reais, próximo da meta de 1% do PIB perseguida pela Fazenda. Em coletiva de imprensa, o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, explicou outro fator determinante para o déficit, que foram os repasses do governo federal aos estados para compensar perdas na arrecadação do ICMS sobre os combustíveis, benefício concedido no ano anterior. Para 2024, além das medidas aprovadas no Congresso para o aumento da receita, o Tesouro prevê incrementos adicionais na arrecadação, como repasses da Caixa Econômica em depósitos judiciais, ganhos com mudanças na taxação e mudanças nas regras do CARF. Vamos repercutir esse assunto com o economista Reinaldo, que continua aqui nos nossos estúdios para esclarecer todas as nossas dúvidas sobre gastos. Reinaldo, começar o ano com um rombo dessa proporção não é um bom sinal, né? Podemos dizer que a Previdência Social é um dos maiores pesos no desequilíbrio das contas públicas. E o que a equipe econômica do governo vai ter que fazer para ajustar esse orçamento?
Bom, do couro sai a correia, né? Nós temos que fazer a lição de casa e o governo também terá que fazer isso. Esse rombo com as precatórias, nós tínhamos até um pagamento até 2027 para fazer o pagamento das precatórias e o governo resolveu antecipar tudo e trazer a valor presente, o que fez esse rombo estrondoso, né? Histórico dentro das contas públicas. É como falou muito bem aqui a jornalista que falou assim, olha, é a casa do governo, então é mais ou menos a nossa casa. Eu estou quebrado, literalmente. O que o governo tem que fazer agora é muita arrecadação. Quando ele fala em arrecadação, pode colocar aí o seu pensamento para saber que aumentos chegarão em todos os setores da sua casa, seja alimentação, seja vestuário, seja você alimentação, saúde, transporte, isso tudo vai chegar e impactar. Eu sempre falo que o grande governo é a nossa família e a nossa família precisa reagir agora. Significa o quê? Buscar esses excessos, derrubar o máximo, porque nós não temos como fazer nesse momento nada que venha de cima para baixo, ou seja, o governo está colocando na nossa garganta uma situação muito difícil, o que vai impactar o bolso de todos os cidadãos. Então, o que a gente precisa nesse momento é fazer a nossa lição de casa, é fazer com que nós busquemos pelo nosso equilíbrio financeiro. Não dá para esperar o outro, é você e seus familiares. E embora nós tenhamos a quinta queda seguida da Selic na semana, nós não tivemos um reflexo positivo na taxa de juros reais aqui no Brasil. Nós continuamos em segundo lugar no ranking mundial com a maior taxa de juros. O que precisa ser feito para mudar essa realidade? Pois é, quando nós falamos quem tem dinheiro aplicado, a Selic é maravilhosa, né? Porque eu vou ganhar mais juros. Mas nós sabemos que no país como o nosso, nós temos aí praticamente 95% dos brasileiros têm endividamento. Não que o endividamento é errado, mas o endividamento em excesso, a pessoa fica inadimplente. E nós já temos mais de 70 milhões de inadimplentes. Os nossos aposentados, então, estão sofrendo mais ainda. Por quê? Porque nós temos quase 37 milhões de brasileiros aposentados pelo INSS. Só 1% são sustentáveis. 99% ou depende de parentes ou tem que continuar trabalhando o resto da sua vida. Ou seja, nós temos um problemão para resolver e não dependerá diretamente só do governo, vai depender da gente. Nós precisamos fazer a lição de casa imediatamente, sabendo que não terá outro jeito. Teremos que reduzir excessos, ajustar o nosso padrão de vida e eu aconselho você a se educar no movimento do comportamento financeiro. Atitudes diferentes, poupar antes de gastar, ter reservas financeiras, senão nós vamos pagar essa conta e quando esses juros vêm realmente para doer ainda mais no nosso bolso. E falando sobre isso, especialistas consideram inevitável um aumento da carga tributária para este ano e para os próximos anos. Como isso impacta no bolso dos brasileiros que acabam perdendo, né, de certa forma, o poder de compra? É esse poder de compra, esse poder aquisitivo, né, que a gente tem no dia a dia, como eu falei já, que nós temos aí que olhar um pouquinho para trás e ver quanto nós perdemos de poder de compra ao longo dos últimos anos. Não é nesse governo, não é no governo anterior, isso já vem de muitos outros governos. Então nós precisamos entender que a inflação oculta, uma inflação verdadeira que existe, ela não é anunciada. Aquela inflação que nós temos hoje, publicada pelo governo federal, nesse e nos outros governos, não se trata de uma inflação real como a sua que você tem na sua casa, na sua família. Então está na hora de você assumir a bandeira do seu país. O seu país é sua família precisa ação. Reinaldo, eu sei que você é responsável por vários livros, inclusive eu ganhei um aqui já, vou ficar especialista, né, em finanças. Muito obrigada, Reinaldo. Conta pra gente um pouquinho do seu livro. Terapia Financeira, uma obra que traz o comportamento, a educação do comportamento financeiro e você pode levar toda a sua família a esse movimento. Nós não aprendemos nas escolas, hoje já existe nas escolas a educação desse comportamento financeiro para nossas crianças. Está na hora de nós, pais, que não aprendemos nas nossas escolas, fazer a lição de casa para vencer essa grande batalha e sermos realizadores de sonhos e não pagadores de contas. Muito obrigada pela aula e um ótimo fim de semana. E vamos agora a um giro de notícias com os principais destaques internacionais. Após 3 dias de debates,
A Câmara de Deputados da Argentina aprovou o projeto de lei ônibus. O mega pacote de medidas apresentado pelo presidente Javier Milei abrange temas como a privatização de estatais, centralização do poder no executivo e alterações na distribuição de impostos. A discussão ainda não acabou e os deputados seguirão debatendo no plenário. Um terremoto de magnitude 5,1 atingiu o estado de Oklahoma, nos Estados Unidos. Apesar do susto, não houve qualquer registro de mortes ou de grandes estragos. Mesmo assim, o abalo foi forte e os moradores de estados vizinhos também sentiram o tremor. A famosa pintura Mona Lisa foi atacada por duas ativistas que jogaram sopa em um vidro que protegia o quadro. As imagens registradas no Museu do Louvre, em Paris, na França, causaram espanto e viralizaram nas redes sociais. Elas foram retiradas pelos seguranças e afirmaram que o protesto foi para chamar a atenção para a necessidade de proteger o meio ambiente e as fontes de alimentos. Ao menos 10 pessoas morreram no Chile por causa de incêndios florestais. As equipes de emergência combateram 10 focos que atingiam diversas regiões do país. Centenas de moradores tiveram que deixar suas casas. O país agora está em estado de emergência. Ao menos 3 pessoas morreram após uma explosão de gás em Nairobi, no Quênia. Outras 300 pessoas ficaram feridas. De acordo com as autoridades quenianas, a explosão aconteceu numa fábrica ilegal de gás de cozinha. O incêndio se alastrou e tomou conta de carros, casas e até comércios. No Oriente Médio, aumentou a tensão dos conflitos desencadeados pela guerra entre Israel e o Hamas. O governo americano aprovou um plano para fazer uma série de ataques a alvos iranianos na Síria e também no Iraque, em retaliação à morte de 3 soldados norte-americanos em um bombardeio a uma base na Jordânia. Já o governo do Irã declarou que nenhuma ameaça dos Estados Unidos vai ficar sem resposta. As atenções estão voltadas para os Estados Unidos. O presidente Joe Biden disse que vai responder ao ataque que matou americanos. Não disse quando nem detalhou como. Apenas citou ataques pontuais ao longo de vários dias contra alvos iranianos. Esse anúncio veio dias depois que uma base americana foi atacada na Jordânia, que deixou 3 militares mortos e cerca de 40 americanos feridos. Quem assumiu a autoria é um grupo radical chamado Resistência Islâmica do Irã. Embora o governo iraniano negue envolvimento, o governo dos Estados Unidos alega que o grupo é apoiado pelo Irã, por isso o país tem responsabilidade no ataque. O chefe da Guarda Revolucionária Iraniana mandou um recado a Washington. Ouvimos ameaças desnecessárias de autoridades americanas. Nós não deixamos ameaças sem resposta. Não buscamos uma guerra, mas não temos medo e não fugimos dela, disse ele. Na última quarta-feira, a milícia, apoiada pelo Irã, que assumiu o ataque que matou os soldados americanos na Jordânia, decidiu baixar as armas. O braço do Grupo Resistência Islâmica do Iraque anunciou a suspensão dos ataques contra bases americanas. O anúncio surpresa foi visto como um sinal que Teherã tem agido nos bastidores para aliviar a tensão. Enquanto isso, em Jerusalém, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, defendeu o fim da missão da Agência da ONU para Refugiados Palestinos durante um encontro com uma comitiva das Nações Unidas. O governo israelense acusou um grupo de funcionários da agência de envolvimento nos ataques terroristas de 7 de outubro. A ONU demitiu os funcionários e abriu uma investigação. A acusação israelense levou mais de 10 países apoiadores da agência a suspender os repasses à organização. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, fez um novo apelo para que os governos mantenham o financiamento. O bombardeio e o cerco em Gaza desde 7 de outubro diminuíram drasticamente o abastecimento de alimentos na região, deixando toda a população exposta a elevados níveis de insegurança alimentar aguda, com risco de morrer por desnutrição.
E para entender um pouco mais sobre o conflito no Oriente Médio, que a cada dia ganha um novo desdobramento, vamos conversar com o analista político Lucas de Souza Martins. Ele mora nos Estados Unidos, país que está envolvido direta e indiretamente nessa batalha. Lucas, boa tarde para você. Depois do ataque sofrido pelos soldados americanos na Jordânia e a resposta de Biden, uma guerra em grande escala pode estar prestes a acontecer no Oriente Médio e quais seriam as consequências? Claro, estamos nesta expectativa de que o tamanho da reação dos Estados Unidos vai determinar exatamente a repercussão e o tamanho de um conflito que pode atingir uma escala mundial. E, obviamente, que o Biden, naturalmente, em fim de mandato, no momento em que ele está preparando uma tentativa de reeleição, evidentemente que ele vai ter muito cuidado na medida em que ele responde com força ou com uma força menor, talvez, porque não interessa para ele chegar no momento de tentativa de reeleição em um cenário em que você tem uma série de guerras distribuídas por várias partes do planeta. E é por isso que nós, neste momento, como analistas, nós não esperamos uma resposta absurdamente forte na medida em que nós vamos esperar uma resposta ainda maior, por exemplo, daqueles que são parceiros, daqueles que representam hoje os inimigos dos Estados Unidos. Até por conta deste momento eleitoral que vive Biden, nós esperamos uma reação, obviamente, pontual, mas não no sentido de esperar uma resposta que vá gerar um conflito ainda maior. E nós podemos dizer que os próximos passos dos Estados Unidos serão determinantes para o desenrolar desse conflito? Com certeza. Obviamente que nós estamos falando do país que tem a maior potência bélica, militar, estratégica do planeta. Ou seja, se os Estados Unidos se engajam efetivamente em uma guerra, seja ela nuclear, militar, territorial, isso determina como o mundo responde a esses movimentos. Se os Estados Unidos avançam, o mundo também avançará conforme a caminhada dos americanos. Ou seja, para que nós tenhamos este conflito de escala mundial que nós estamos na expectativa de que aconteça, obviamente os Estados Unidos precisam estar como integrantes cruciais desta negociação, desta equação que nós observamos hoje. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pediu o fim da missão da agência da ONU em Gaza após 12 funcionários da agência serem acusados de envolvimento nos ataques do Hamas em Israel em 7 de outubro. Como deve ficar essa situação nos próximos dias, já que milhares de pessoas correm o risco de morrer por desnutrição? Claro, as Nações Unidas vivem já há uma série de anos, algumas décadas, esta experiência em que não tem poder de polícia, digamos assim. Existe um esforço da parte das Nações Unidas de se tornar uma espécie de polícia moral do mundo, ditando ou emitindo resoluções, sanções, comunicados, mas efetivamente os chefes de Estado podem e têm a possibilidade real de simplesmente ignorarem aquilo que a ONU, as Nações Unidas, acabam compartilhando com a comunidade internacional. Isso é perigoso, isso não é simplesmente algo que nós observamos neste momento, nesta interação entre Netanyahu e as Nações Unidas, outros organismos internacionais. Uma série de líderes mundiais continuam simplesmente ignorando as manifestações das Nações Unidas, e isso, obviamente, é preocupante porque, uma vez que não há controle, não há nenhum outro país ou organismo internacional que possa conter os desvios autoritários de um líder, evidentemente que nós estamos diante de uma série de riscos, não somente em Israel, como também em qualquer outro país que venha a ter líderes, presidentes, primeiros ministros que tenham uma atitude parecida. Onde não há controle, existe também esse espaço para desvios autoritários. Lucas, e infelizmente nesses grandes conflitos, quem sofre mesmo é a população, não é mesmo? Uma vez que as organizações internacionais não têm este espaço, não têm esta oportunidade de continuar
atuando, a fazer o seu trabalho. Quem sofre, logicamente, são aqueles civis mais fragilizados, desmilitarizados, aqueles que já tiveram que sair de seus espaços originários, já estão aí caminhando por vários países, muitas vezes até continentes, buscando um lugar para estar, e não tem este acesso básico a elementos de medicina, de saúde, de alimentação, de higiene pessoal, porque exatamente nós temos este cenário de conflito em que os que mais sofrem são aqueles que estão desmilitarizados, a população, o eleitor, a pessoa que vive apenas observando o que vem acontecendo e sofre o impacto daquilo que os líderes apregoam. Lucas, muito obrigada pela ajuda. Um ótimo fim de semana para você. Não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela companhia, um ótimo fim de semana para você. Até mais.